Olá amigos, eu sou Arovel. Falarei no vídeo de hoje sobre noções básicas de anatomia, fisiologia humana e também noções de primeiros socorros. Acompanhe comigo aí o vídeo até o final, que vai ser interessante você também entrar nesse conhecimento aí, aprofundar ainda mais o conhecimento referente ao corpo humano. Você está vendo aí imagens, né? Naturalmente aí do corpo humano, portanto a anatomia é uma ciência que ela estuda o corpo humano. A anatomia está mais ligada ao estudo das partes do corpo humano. Já a fisiologia humana, ela estuda mais ali as reações, digamos que o corpo vivo, né? As reações, os movimentos, né? Todas as funções ali do nosso corpo. Então nós temos aqui, ó, imagens que mostram aqui o corpo humano e a identificação das partes, né? Os órgãos principais, né? Chamados ali também de órgãos vitais, né? Porque sem eles não há como o corpo permanecer vivo, né? O pulmão é um órgão vital, então temos ali diversos órgãos vitais, o fígado, os rins, que é necessário para o funcionamento do corpo humano. Então, ao estudar a anatomia humana, basicamente nós devemos ter essa noção de como é o corpo humano. Então, a anatomia vai trabalhar com partes, né? Digamos que diferentes partes do corpo humano, e isso nós temos visto na medicina também como profissionais aí que praticamente cada um atua em uma área, né? Digamos ali o endocrinologista, a função dele, o médico endocrinologista, a função dele sobretudo ali com doenças relacionadas ao sistema endócrino e, por exemplo, ali questões hormonais e também relacionadas ali, por exemplo, ao próprio diabetes. Então, algumas doenças, elas são mais direcionadas a alguns tipos de profissionais e isso é anatomia, ou seja, cada médico, ao especializar-se em uma determinada área, ele passa ali a ter um outro título, né? Como médico endocrinologista. Então ele é médico porque ele entende também de todo o funcionamento do corpo, né, das questões ali relacionadas à saúde e doença, mas também ele é especializado em um determinado setor, né, o mastologista. Então nós temos ali o urologista. Então cada médico, né, vai estar relacionado a uma determinada função. O urologista relacionado sobretudo às vias urinárias. Então ao sistema excretor, né? Então nós temos ali diversos sistemas no corpo humano. É importante que a gente tenha essa noção ao analisar o que é anatomia humana. Ao falar aí da anatomia humana, a gente vai estar relacionando sobretudo ao corpo humano, né? Como eu já falei, como nós temos a imagem aqui ao lado, a gente pode ver ali, ó, as diversas partes do corpo humano. Então a anatomia trabalha com partes. Então é mais com partes, né? Digamos ali a coluna vertebral dividida em três partes, né? Temos ali os membros superiores, membros inferiores. Isso são partes do corpo humano, né? Sistema ósseo, então são partes do corpo humano. Sistema muscular, outra parte do corpo humano. Então são estudos ali determinados em cada uma dessas áreas. Portanto, ao falar de anatomia humana, com certeza a noção que nos vem sobre essas diferentes partes do corpo humano. Ao falar da fisiologia humana, a gente vai buscar entender mais sobre as noções de funcionamento, reações químicas, né? As reações aí fisiológicas, né, do corpo humano. Portanto, ó, ainda sobre anatomia humana, é o estudo da estrutura do corpo humano, desde o sistema até os órgãos. Então nós temos aí sistemas, por exemplo, sistema respiratório. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Então ali nariz, boca também, ali vai descendo ali a laringe, aí tem pulmão, né, os brônquios, alvéolos. Então tudo isso faz parte ali do sistema respiratório. Ao falarmos, por exemplo, do sistema digestivo, quais são os órgãos? Também começa pela boca, né? Aí vai ali, desce ao esôfago, desce ao estômago, ali vai o intestino fino, intestino delgado, né? O reto. Então isso é parte de um sistema, ou seja, eles funcionam de forma integrada. Então fica claro um pouquinho sobre isso ao analisarmos aí
a anatomia humana, que são também os sistemas e os órgãos. Então, sistemas é algo mais complexo e órgãos são aquelas coisas que compõem, aquelas partes que compõem um determinado sistema. Digamos que um sistema para funcionar ele precisa de 5, 6 órgãos. Naturalmente é tudo integrado, então precisa sim, de muito mais. Os estímulos, eu tenho os neurônios mesmo, as reações que vêm dos cérebros, os comandos, então eles afetam o corpo todo. Mas há órgãos determinados em cada um dos sistemas. Temos o sistema linfático e cada um desses sistemas eles apresentam também os seus problemas característicos, né? Por exemplo, o sistema linfático, às vezes a gente não percebe, mas é como se fosse praticamente um outro sistema circulatório, não com sangue, mas com linfa, né? Então é outro tipo de sistema que também é paralelo ali ao sistema circulatório. Digamos que um exemplo aí do sistema linfático são as ínguas, né, como são chamadas, né? Cada lugar aí chama de uma forma, né? O termo popular, né, que são aqueles nódulos que às vezes se tem na virilha, na axila. Então, isso são exemplos de alterações no sistema linfático e atua diretamente aí nas questões de defesa do corpo humano. Alguns aí dos principais órgãos do corpo humano e suas funções. Então, a gente vai ver aqui, ó, quais são alguns dos sistemas. Então, nós temos aqui, ó, veja aqui no lado, ó, sistema auditivo, que é composto ali pelo ouvido, por partes internas e muito pequenas, por ossos também, que faz parte ali do sistema, como exemplo do tímpano. Sistema articular, relacionado aí às articulações, aos ligamentos entre ossos. Sistema endócrino, eu até já mencionei um pouquinho aí do que é o sistema endócrino. O médico endocrinologista, ele está muito mais relacionado a doenças como diabetes, por exemplo, ou também problemas hormonais. Sistema circulatório, algumas das doenças que afetam aí diretamente o sistema circulatório. Nós temos, por exemplo, ali a questão do colesterol, que está diretamente ligado ao sistema circulatório, e também a hipertensão arterial, né? Ou a hipotensão arterial, né? Que também afeta o sistema circulatório, não? Que é, na verdade, a pressão ali exercida nas paredes das artérias. Então, isso é chamado de pressão arterial. Sistema digestório, também há outras doenças relacionadas, por exemplo, diabetes, também diretamente relacionada ao sistema digestório, diretamente relacionada ao sistema circulatório e também ao sistema endócrino. Então, repare aí que uma doença só, ela pode afetar o funcionamento ali de diversos sistemas do corpo humano. A exemplo do digestório, por quê? Porque ao entrar o alimento ali no estômago, ele precisa das enzimas, né, para acontecer ali o metabolismo, para tornar aquele alimento macro em micropartículas que vão também para o sangue. Então já entra no sistema circulatório, mas precisa, né, da insulina, né, que é um hormônio produzido no pâncreas. Então dá para ver aí como que às vezes uma doença só, como o diabetes, ela pode ser um resultado ali também do mau funcionamento de alguns desses sistemas. Então mais de um, né? Então pode ser ali causar outros problemas, né? Sistema linfático, como eu também já mencionei. Sistema muscular é mais fácil até da gente compreender, que são os músculos, né? Nós temos aí diferentes também tipos de músculos, né? O músculo liso, músculo cardíaco, né? Então nós temos ali diferentes músculos e o músculo mais comum, né? O mais abundante, né? A exemplo ali que nós temos o bíceps, o tríceps, né? Então são músculos muito mais avantajados e externos, que são fáceis de a gente perceber a movimentação e o impulso deles. Mas temos outros que são involuntários, por exemplo, o músculo liso cardíaco, né? Ele é involuntário, ou seja, não depende da gente fazer a movimentação para que ele funcione. Então ele já funciona, dá os seus impulsos ali de forma automática, né? Ó, temos o sistema reprodutor, integrado também com o sistema urinário, né? Então, às vezes, alguns órgãos fazem parte aí de mais de um sistema, né? Então, exemplo aí do sistema reprodutor. Temos órgãos específicos, né? Mas também órgãos que são em comuns com outros sistemas, né? Aí o sistema urinário, como eu disse, e também outro sistema chamado tegumentar. Então, o corpo humano
estudar anatomia, conhecer um pouco de anatomia, é isso, é entender o funcionamento do corpo humano nessas diferentes partes. Entendendo um pouquinho aí sobre a fisiologia, é basicamente também compreender as reações químicas, né, que acontecem aí no corpo humano. Então, a fisiologia humana é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior do organismo humano. Então, é entender um pouquinho aí do que é a fisiologia humana. Então, o foco são as reações químicas e físicas do metabolismo das pessoas. Então, o sistema do corpo humano ele é muito complexo e também, às vezes, um problema em um desses órgãos, em um desses sistemas, acaba afetando outros, né? Então, às vezes, por isso que é um pouco até difícil, às vezes, de compreender algumas questões aí relacionadas a doenças, né? Às vezes, sente uma coisa e afeta a outra também.